Beleza, vamos lá. Vocês receberam aí, conseguiram abaixar os arquivos, não conseguiram? Eu recebi, mas ainda não baixei não, Klaus. Nem liguei meu computador. Mas eu vi que você já postou lá. Tá, Sim, então, sim. então vamos lá. Eu até mudei algumas coisas aqui, porque eu tô aqui no gráfico do índice, tá? Mas eu tinha posto. ah, Primeira coisa, vamos lá. Quando vocês abaixarem aí, para quem teve dificuldade, você vai lá em importar, isso você já sabe, vocês vão receber os arquivos, tá? Então o que que acontece? Quando vocês forem colocar, o do box é aquele que está assim, 3CO Magic, é o box, é a regra do box. Você vai receber o indicador VMA, vai colocar ele. A regra está assim, VMA entre parênteses 3CO, aí é a média. A coloração da média está no arquivo 3CO color VMA. Aí a coloração dela. A diferença dela para anterior é que quando ela está lateral, ela fica em amarelo. Por quê? O que estava acontecendo com as outras? Deixa eu só responder aqui o. Pronto. O que estava acontecendo com as outras? Com a outra coloração. Às vezes dava um box rosa para venda, né, sugestão de venda, e ela ainda estava verde. Então poderia confundir alguma coisa. Ela ficando amarela assim, você sabe que você está no momento de atenção, que ela está ali na transição de um para outro, e você vai ver se vale a pena entrar ou não na operação, analisando ali a divergência, a posição da média e as demais informações. Beleza? Beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Então eu achei que ficou melhor por causa disso. Por exemplo, ah, deixa eu ver aqui um ponto aqui. Por exemplo, aqui ó, azul aqui ó. Ele poderia ficar, na verdade, na outra configuração. Deixa eu puxar o braço aqui para. E aqui ficar nessa configuração aqui vermelho. E de repente você analisando do jeito que estava, você não entrar na operação. Então, embora aqui o indicador aqui estivesse tudo ok. Então, assim pelo menos você sabe que é um período que você tem que ter um pouco mais de atenção e você vai avaliar se o restante dos indicadores estão corroborando com a entrada na operação. Então, a primeira mudança foi isso aí, já está incluso nela. Eu botei algumas faixinhas, a divergência não mudou. O que mudou foi que agora, quando o indicador está abaixo da média, ele fica vermelho, e sempre quando ele estiver acima da média, ele fica verde, né? Como aqui, ó. Então, a gente tinha aqui o indicador abaixo, fica mais fácil de identificar aquela questão que eu havia falado com vocês apesar que, como eu fiz uma mudança no indicador, ele mudou um pouquinho também. Mas de movimentos melhores quando ele passa, então já ficou vermelho. Ó. Todos eles que estão fora ficou vermelho. Esses que estão dentro, se você tiver um box de venda, embora que esteja verde, ele ainda está negativo. Mas se tiver um box de venda, de repente já é o caso de não operar ele, tá? Mesmo que esteja numa tendência de queda aí. Então ele fica verde mostrando que está acima da média.
na verdade aqui pode iniciar um movimento de reversão. Isso a gente vai tirando as dúvidas aí nas aulas. Eu vou tirar essa semana aí, para a gente estar operando junto aí, para tirar as dúvidas na hora do mercado. A outra mudança que tinha, que surgiu, foi que eu botei uma coloração de sugestão. Ele vai pintar para vocês aí umas faixas de sugestão. Mas o que eu achei que... Eu achei que hoje, eu analisando tudo isso, eu achei que poluiu um pouco o gráfico, aquela faixa no meio. Vou até botar aqui para vocês entenderem o que é. Deixa eu ver se eu acho. O Rodolfo já tem ela aí na tela, né, Rodolfo? Antes de eu falar dela... Tenho sim, é o adição, né? O indicador adição. Isso, mas antes de eu falar dela, vamos falar do força aqui embaixo. O força, o que ele mostra? Quando as barrinhas todas estão acima do ponto zero, é porque o movimento está com uma força positiva e abaixo negativa. Só que quando ele plota de verde ou vermelho, é como se ele estivesse, na verdade, com uma força além daquele padrão que a gente estabelece. Que eu tive que estabelecer um padrão de força, e sempre quando ele superar esse padrão, ele vai plotar de verde ou vermelho no caso da venda. Então, a princípio, eu nem ia liberar agora, mas o Rodolfo pediu para testar, o Daniel também pediu para testar, eu acabei liberando para todo mundo. É uma questão da gente ver como que ele vai se comportar no dia a dia, tá? Então é para vocês irem se acostumando. Ver como que ele vai se comportar no dia a dia, se realmente vai ter essa correlação aí da força que ele mostrar com o movimento. Que aí eu também vou fazendo os ajustes que a gente precisar fazer aí nele. Beleza. Então a gente tinha, eu botei o indicador de adição, mas eu achei que ficou muito complicado para vocês adicionarem ele no gráfico. O que acontecia? Tinha que vir aqui, ó, estratégias, adicionar indicador. Aí vocês iam lá no adição, ia botar ele dentro do gráfico e ele não ia aparecer nada, só o nome aqui em cima. Aí você tinha que vir aqui, clicar nele com o botão direito do mouse, inserir regra de coloração e inserir a regra. Ia continuar não aparecendo nada. Aí vocês iam ter que vir aqui, ó, botão direito do mouse, propriedades, colorir indicador e fundo parcial. E dá OK. Aí ele ia plotar as barrinhas. Então, falando disso, são sugestões. Às vezes vai aparecer, porque tudo é regra, né? É um cálculo matemático, como se fosse 2 mais 2, não tem como fugir. Mas às vezes essa regra vai plotar pontos de reentrada, não no melhor momento gráfico, porque ele não sabe o que vem depois, né? Ele faz a leitura seguinte: cumpriu aquela condição, cumpriu, pum, plotei. Agora o que está acontecendo à direita do gráfico, né, aqui na frente, ele não sabe. Mas como eu achei que ia ser um pouco complicado para todo mundo plotar isso aqui, eu fiz o seguinte: eu dei uma atualizada aqui, plotei ele no próprio histograma de força, cá embaixo, tá vendo? Plotei no próprio histograma de força, ó. Roxo aqui tá vermelhinho ou branco, dependendo de como tiver o momento. Quando plotar de roxo é o ponto de reentrada, e plotar de azul aqui, ó, para compra. Aí depois vocês têm que me dizer o que vocês acharam melhor. Porque aqui na hora que vocês botarem a coloração já vai estar tudo automático. Aqui tem todo esse processo de fazer, eu acho que polui muito o gráfico. Então eu consegui fazer dessa maneira, eu acho que ficou melhor. Outra coisa que os indicadores que eu desenvolvo, eles são para dólar. Tem muita gente operando índice. E eu particularmente não acredito
que a mesma regra que você faça para um ativo necessariamente vai funcionar 100% no outro ativo. Por quê? Porque são condições diferentes, né? Cada um tem a sua característica. Então os do box não mudam, porque pega desvio padrão. Então o desvio padrão de um é uma regra é a mesma, desvio padrão de um vai acontecer no outro, beleza. O histograma é a mesma coisa, não muda, porque as funções que levam ali dentro são inerentes aos dois ativos, ou aos três, se você for operar papéis, tudo. Mas já aqui embaixo no força muda tudo. Porque a força que movimenta o dólar não é a mesma que movimenta o índice. Então aqui surgiu um problema. Quando eu tinha ele jogava no índice, ficava um troço doido. Então o que eu fiz? Agora à noite eu peguei e falei, não cara, eu preciso separar isso. Então a média é a mesma para índice dólar. O box é a mesma para índice dólar. O histograma é o mesmo para índice dólar. Mas quando se trata de relação de força de movimento, eu não poderia botar o mesmo para o índice para o dólar. Então eu tive que criar um para o dólar e um outro para o índice. Tá? Eu vou compartilhar com vocês lá e vocês vão ver. O força dólar vai ter um D na frente. 3CO força D. E o que é índice, 3CO força I de índice. Tá? Então essa é a diferença que vai ter. Então se você for operar dólar, você vai ter que ter um Dzinho aqui. Se for operar índice, vai ter que operar o que tem um I aqui, ó, como está aqui nesse meu aqui embaixo. Ó. Porque se eu pegar esse aqui do jeito que está aqui, não está aqui embaixo. E se eu for operar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Olha aqui, ó. O do dólar, quando eu jogo para o índice, olha como que fica. Tá vendo? Esquece aqui o adição aqui, ó. Tá vendo? Ele daria muitas barras. Então, por quê? Porque a força de movimento de um é diferente do outro. Então, o que eu fiz foi separar. Então, vocês vão ter o força D e o força I. Um para dólar, outro para índice. Tá? Vamos lá. Isso aqui você vai analisar para entrar no movimento quando der um sinal? Não. Na verdade, você vai acompanhar a força do movimento, de repente, para você permanecer na operação. E se você for buscar reentradas aí, ou perder a primeira entrada e for buscar outras entradas, aí você tem as sugestões aí. Você vai ter que avaliar se dentro do indicador do histograma aqui de divergência está tudo ok. Então o que a gente vai analisar? Eu até trabalhei e falei com o Daniel, eu até tinha trabalhado 3 tipos de perfil nas sugestões para o box. Tá? Um que filtra bem mesmo. Esse que é o que a gente usa, que é o intermediário, que ele ainda dá sinais. Já filtrei ele legal, então já assumiu alguns boxes que eu queria. E um mais agressivo. Mas eu achei melhor não utilizar, porque o ideal seria o que eu chamei de perfil conservador. Na verdade ele filtra, por exemplo, esses sinais aqui, ó, todos não teriam. Porque a gente está aqui no momento de alta de preço subindo, então esses aqui já não teriam para confundir. Mas ao mesmo tempo que acontece isso, ele acaba filtrando bons sinais validados pelo histograma para entrar. Então eu tive que ficar naquela, ou eu mantinha alguns sinais que iriam depender da leitura para você resolver se entra ou não nele, ou excluiria todos os sinais, inclusive alguns sinais bons. Então iria chegar dias, por exemplo, de forte tendência como aqui,
e a gente não teria sinal. Então, você ia falar assim, pô, então a gente não vai operar nesse dia? Então, em razão disso, eu optei por manter do jeito que estava a configuração e a gente avaliar dentro do próprio histograma os sinais se são válidos ou não, tá? Então, o que a gente tem que observar um sinal? A primeira coisa que eu sempre falo é o viés do mercado, é a tendência, procurar operar a favor do viés, porque se a gente operar contra a tendência, a gente tende a aumentar o nosso risco nas operações. Então, o mercado, um exemplo aqui, o mercado abriu em gap de alta e a gente vai analisar o que? A gente não tem viés, a gente tem um viés do dia anterior que o preço está trabalhando numa alta. Beleza. Posso deixar de fazer? Vou deixar de fazer a operação? Não, mas vamos ter cuidado, vamos olhar se está havendo divergência do movimento ou não. Primeiro sinal de venda aqui, ó, surgiu quando o box estava, quando a linha ali, a nossa média, estava amarela. Então ela me mostra que eu tenho que olhar se eu estou tendo divergência em algum ponto ou não do meu dos meus indicadores. Não, eu tenho aqui o histograma vermelho, a média apontada para baixo, então eu vou entrar dentro daquele estudo do meu alvo. Vou projetar ali. Eu fiz uma mudança, tá, gente? Também naquela configuração dos alvos. Tá? Foi até uma sugestão do Daniel, porque o que acontece? O meu alvo era 61,8 e o outro 161,8. Uhum. Então nem sempre esse segundo alvo pegava. E ele ele estava fazendo estudos lá, ele falou, Klaus, se você botar 138,2, aumenta as vezes que pega o segundo alvo. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma olhada aqui. E dentro dos estudos eu falei, pô, eu diminuo um pouco o meu nível de ganho de 1,68 para 1,3,8, mas em compensação eu aumento o número de vezes que vai pegar o meu segundo alvo. No meu médio finalizando a operação acaba aumentando. Então eu achei bem legal. Então ficou meu stop com menos 61,8. Isso para o dólar, tá? Para o índice é outra coisa. Para o dólar, menos 61,8 é meu stop. 61,8 minha primeira parcial. E o meu alvo 138,2. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então eu vou observar. Deu sinal de compra. Deu verdinho aqui a média, cara, mas tá vermelho, a média tá caindo, tá tendo divergência do sinal com o histograma, e eu não vou entrar. Uma outra coisa que eu fiz foi botar na descrição de cada indicador o que você tem que ver nele, qual a leitura e o que ele indica. Então vocês já devem ter percebido aí, quem baixou já botou que tem uma descrição do lado do que é cada um. Tá? Então esse aqui tem divergência, eu não vou entrar no momento. Esse segundo sinal, beleza, embaixo da média, tudo certinho, preço caindo, vou entrar. Então eu entro aqui vendido. Começa a ficar vermelho aqui, eu já sei que já está entrando uma força maior. Então, deixa eu plotar aqui. Então, se pegou meu primeiro alvo, eu já posso ficar mais tranquilo que ele pode ir lá no meu segundo alvo, porque eu estou vendo que já entrou uma força aqui no mercado. Entrou uma força de venda no mercado. Tá? Então, esse indicador aqui serve para isso também, para te dar uma tranquilidade na sua operação. Surgiu uma oportunidade de compra. Aqui, ó, amarelo. Mas está vermelho. Está vermelho. O que você tem que avaliar nesse momento? Você tem que avaliar o seguinte, beleza. O força está acima, é uma força positiva. Não está verde ainda.
o indicador aqui deu sugestão de compra, mas o meu histograma ainda está vermelho. Então, o que eu sugestiono a vocês? A esperar o segundo box. O segundo acabou dando oportunidade ficar azul também, mas às vezes ele pode não ficar azul, ele ficaria branco. Mesmo ficando branco, se você teve aqui a primeira confirmação e logo depois ele confirma, aqui embaixo você tem a média apontada para cima, você entra nele aqui, ó. No segundo. Então vamos lá. Bem, aqui você posiciona, você tem ali o seu primeiro alvo. Rapidinho, gente. Então pegou o alvo ali, beleza. Aí entrou a força aqui, ó, no movimento, beleza, você saiu da operação ali, teve seu gain ali. Vou apagar. Venda, fechou abaixo, tá amarelo, o histograma já tá vermelho e a força aqui já tá negativa aqui, ó, tem branquinha aqui embaixo. Então você vai também aí entrar na sua operação aí. Primeiro alvo, segundo alvo. Beleza. O preço está andando, chegou lá, pegou o seu segundo alvo aqui nesse ponto. Aí você tem a possibilidade de fazer uma reentrada aqui. Você vai nesse box aqui, você vai avaliar como que tá. Pô, eu tô vindo de uma força aqui, ó, de venda, né? Tá vermelho. Já rompeu aqui esse fundo aqui, ó. Aí você vai olhar lá no seu gráfico atrás, tem de o que tem de tem de operação de fundo para você se posicionar. Se tiver espaço, você entra nessa segunda operação, você vai projetar aí o seu alvo de acordo com o seu ponto de entrada, e o box que você vai ter como referência é o box da reversão aqui, ó. Beleza, primeira parcial, segunda parcial na operação, tranquilo. Aí, sem problema. Aí começa os embrulhos do mercado. Gente, as melhores operações estão acontecendo até meio-dia e meio, no máximo estourando 1 hora, mas até meio-dia e meio. Então, se tiver que fazer alguma coisa, é até esse horário. Tá? A gente tem aqui uma opção de compra aqui, uma sugestão de compra, a média amarela, pedindo para a gente dar uma olhada com mais calma no mercado. A gente tem tudo aqui bonitinho, então a gente vai projetar aqui, daqui de baixo, ó, até aqui o nosso alvo. O que acontece? A gente vai passar um calor aqui, ó. Não tem jeito. Por quê? O preço, depois de uma queda dessa, ele vai começar a fazer topos e fundos, e o horário já... É importante a gente entender que o horário já não vai permitir movimentos tão maiores. Entendeu? Então, de qualquer forma, nosso stop está aqui embaixo. Não fomos estopados. Ele sobe, dá um outro box de confirmação aqui de sinal de compra e a gente sai na operação ali. Depois disso,
você começa a perceber que movimentos começam a ficar mais curtos, não vale a pena. Esse sinal de venda, não vou vender. Primeiro, porque o box aqui está verde, o histograma. E segundo, por quê? Porque o movimento está subindo. A gente acompanha pela média aqui a divergência do movimento. A gente acompanha a divergência do movimento aqui, tá? Da mesma forma aqui. Aqui também eu não vou vender. Porque ainda que esteja vermelho, box verde, box verde, e média subindo. Então não entra. Nesse ponto aqui, rapaz, peraí, gente. Beleza. Então, esse ponto aqui, sugestão de compra, média verde, indicador verde, sinal subindo. Começa a subir. Aqui, tudo ok. Entro na operação. Projeto. Meu alvo, primeiro, segundo gain. Não vou precisar... Ah, não consegui pegar essa entrada. Não consegui pegar essa entrada, me surge uma sugestão de entrada aqui, ó. Esse box aqui. Você vai avaliar. Tem força, tem tudo direitinho, você entra. Mas obviamente você tem que controlar melhor o seu risco aí na operação, que são reentradas. Você já partiu, saiu do movimento onde o preço... Tanto é que os alvos diminuem. Você já saiu daquele momento que o preço foge do desvio padrão dele. Então você tem aqui o seu primeiro alvo, o segundo alvo lá no topo, lá, certinho. Você vai avaliar daqui da onde eu vou fazer a minha entrada, onde ele pode segurar. Ele pode segurar aqui na linha do fechamento, é justamente onde ele bate. Bate, segura o preço. Então, se a gente analisar com calma o mercado, olha, dá tempo. Eu estou operando 4R, dá tempo de você analisar o mercado, dá tempo de você entrar na operação, dá tempo de você projetar seu alvo, organizar seu stop, fazer tudo direitinho. Sem problema nenhum. Dá tempo de fazer tudo. Tá? Tem que analisar. É pouca coisa para olhar. Você vai olhar já a cor da média, vai olhar a posição dela e vai olhar o histograma. O histograma colaborou? Dá uma puxada no gráfico para trás. Vê se tem um fundo aqui e tal, igual a gente viu aqui, ó, que eu tinha visto com vocês aqui. Nessa operação aqui, ó, de entrada, eu já tinha um topo logo aqui em cima. Uma linha aqui de resistência, então eu podia imaginar que o preço antes de tocar lá viesse aqui testar mais uma vez ou fosse segurar um pouco mais para ir lá. E aqui mesma coisa, já está aqui bem no topo aqui, ó. Não vou procurar fazer esse tipo de operação nesse momento aqui. Então a gente precisa avaliar também, por isso que eu falo, embora a gente tenha estratégia, a gente não pode deixar de analisar os pontos de interesse e o range operacional. Né? Porque eles vão determinar se aquele sinal, aquela sugestão de entrada e de venda é um bom sinal ou não. Se você ficar na dúvida, é preferível não entrar. Você esperar sinais, assim como esse que aconteceu aqui em cima, que você tem um range operacional legal. Você está num ponto de interesse, você tem um range operacional. Boa noite, PR, boa noite, Valdir. E vocês podem buscar o seu trade mais tranquilo. Então, até vocês acostumarem, de repente, se não tem essas duas condicionantes do mercado, da nossa estratégia, a gente é preferível de repente não operar, tá? Do que de repente entrar na operação
E saiu. Valdir, Valdir e Pierre chegaram agora. Eu estou dando uma passada aqui na forma dos indicadores, mas vou repetir que agora eu vou mostrar no índice. Então vai servir a mesma coisa. A diferença que tem foi que eu fiz, vocês ainda, eu vou mandar daqui a pouco para vocês, eu tive que fazer dois histogramas de força, tá? Um para o dólar e um para o índice. Então, no gráfico, vocês vão botar normalmente as médias, os box, o histograma vai servir para os dois. Mas quando se trata de força de movimento, eu tive que criar dois separados. Um para dólar e um para índice, porque a força que movimenta um não é a mesma força, a mesma intensidade que movimenta o outro. Então, para evitar problema, eu tive que criar os dois. Outra coisa, dólar. O que eu indico usar no dólar? 4 ou 5R, não mais do que isso e não menos do que isso. Por quê? Porque se eu botar 3Rs, vocês vão ter sinal adoidado aí. Entendeu? Ele dá muito topos e fundos. Então ele divide muito o movimento. Então vocês vão ter muitos sinais. Isso vai confundir vocês. Vai confundir. O dia tá ruim, tá travado, mas espera que vai aparecer um sinal lá no 4R. Tá? No 6R já fica muito longo e de repente não vai aparecer nada. Então 4 ou 5R eu aconselho vocês usarem no dólar. Tá bom? Então vamos agora. Alguma pergunta com relação a dólar? Deu para entender bem, viu, Klaus? Tá bem. Eu acho que a leitura tá bem simples. Tá bem... simples pra caramba. Entendeu? Respeitar o range. Eu tirei a adição ali de cima, incluí aqui embaixo porque eu achei que ficou melhor, ficou mais limpa a tela. O meu objetivo era, na verdade, a gente conseguir juntar tudo para não ter tantas informações para serem lidas. Mas nem sempre é possível porque às vezes dá incompatibilidade de fórmulas entre os indicadores. Então você tem que separar. Mas da maneira que está aqui, eu acho que ficou bem mais simples e o gráfico ali fica mais limpo para analisar. Tá? Então vamos lá para o índice. Vou botar no índice aqui agora. Primeira coisa, o que eu indico de sugestão de gráfico no índice para quem quer operar índice? Cara, eu indico 15Rs. Tem um movimento um pouco mais limpo. Porque não adianta falar assim, meu stop é menor no 7R, no 13R. Mas em compensação, gente, olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar numa tela aqui o gráfico no... Aqui, ó. Aqui está o 15R, abriu em gap de baixa. Beleza, começou aqui, está o gráfico de 15Rs aqui. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sinais aí praticamente de compra e venda. É claro que dentro desses 12 sinais a gente tem que avaliar o que é válido e o que não é válido. Tá? Quando eu pego isso e jogo para o 13R, cara, já não cabe dentro da minha tela. Já não cabe. Eu tenho muitos fractais aqui dentro, muito dividido. Aí já para mim já não funciona. Já não funciona. O meu histograma começa a ter várias informações e assim cada vez que eu vou diminuindo, pior fica. Então, dentro da minha concepção de mercado, eu acho que a gente tem que usar o que é mais válido para a gente, né? O que apesar que o 10Rs aqui ainda está melhor do que o 13, tá? 10Rs ainda está melhor que o 13, mas eu prefiro usar o 15R no índice. Então eu vou explicar para vocês dentro do 15R aqui. O preço abriu no gap de baixa, beleza. Começou a cair, não deu sinal de venda, sugestão de venda aqui no 15R. Beleza, não deu, o preço caiu, está caindo.
Eu vou atualizar a planilha também do índice, tá, gente? Para poder identificar melhor o viés, eu vou fazer isso hoje à noite. Mas aí eu tenho aqui, ó, no meu gráfico aqui, uma sugestão de venda. Uma segunda sugestão de venda aqui nesse box. Eu vou avaliar. Cara, por que não deu sugestão aqui? Cara, se a gente olhar a média, a gente vai ver que tem uma divergência. O preço caindo do jeito que estava caindo era para essa média estar apontada para baixo. Mas a gente tem aqui, ó, o histograma acima já da média. Aqui ele volta a cair assim muito, sabe, comedido. Então, na verdade, dentro da minha leitura, embora o preço caiu, tem uma divergência aqui das informações. Mas se você quiser entrar aqui em razão dessa sugestão aqui, ó, beleza. Sua entrada é aqui, ó, nesse box aqui. E como que eu fiz? Eu peguei, eu configurei o Fibonacci de duas maneiras. Eu configurei a projeção de Fibonacci para o dólar e configurei a retração de Fibonacci para o índice. Então eu vou vir aqui, ó, pego aqui do ponto zero, que é o meu pavio ali do box da reversão, e vou até a minha entrada. E como eu configurei os meus alvos para o índice na retração de Fibonacci? Stop em 23,6%, alvo em 161,8, primeira parcial, 161,8 e segunda parcial no 261,8. Tá? Foi a configuração que eu fiz para o índice. Então, beleza, entrei aqui, bateu aqui na minha primeira parcial, deu 154 pontos. Se eu continuar no movimento, acreditando no movimento, ele depois vem aqui e bate aqui no meu segundo alvo. Se eu for acompanhar a média aqui, embora eu tenha a divergência do preço aqui subindo. Ó. Tem a divergência aqui. O preço está caindo, mas a força do movimento começa a ser mais para alta. Você começa a ver que aqui, ó, não, diferentemente do que aconteceu aqui embaixo, que eu tinha uma concentração de força de venda maior, ó, aqui ela já se equilibra. Ó, ela já começa a se equilibrar. Já começa a ter para os dois lados. Então, se você for confiar, acreditar só na configuração da média, que funciona também, porque a média ela colore uma tendência, tá? Então você pode ficar na operação. Você já tirou seu risco, apesar que se você for botar seu stop no 0 a 0, você sairia aqui nele aqui, ó. Sairia nele aqui, tá? Mas se você for fazer um gerenciamento de stop, deixar ele lá, diminuir só um pouco o seu stop, você ainda tem a possibilidade de continuar aí no trade. Mas vamos dizer que você saiu da operação, deu uma sugestão de compra aqui nesse momento. Sugestão de compra. Gente, eu estou vindo de uma tendência de baixa aqui da minha média. Tá? Eu não vou entrar nesse momento. Eu prefiro não entrar. Porque isso aqui também pode me mostrar um topo duplo, um teste de topo, para ele continuar caindo. O preço caiu, subiu. Lembra que eu falei com vocês de dividir o range e tal no meio, para a gente poder avaliar se vale a pena? Pô, tá bem no meio ali do negócio, não estava nem aqui embaixo ainda, onde eu pudesse, de repente, achar uma operação melhor. Ele está bem no meio. Então eu não vou operar esse sinal aqui, embora ele seja válido, seja tudo em conformidade, a média subindo tudo bonitinho, mas eu vou preferir não operar esse sinal. Beleza. Depois chega aqui, ó, ele me dá um novo sinal de compra. Eu já tenho a minha média verde, eu tenho verde aqui, e olha como ele já está abaixo da minha linha mediana. Né? Eu estou botando aqui a cruzinha do mouse para vocês entenderem a linha mediana ali. Olha como ele já está abaixo.
eu já diminuo o meu risco. Então eu vou entrar nessa operação aqui. Vou usar a retração de Fibonacci. Vou pegar daqui, e ele vai projetar o meu alvo aqui, o primeiro e segundo alvo. Se eu quiser permanecer, pego o meu primeiro alvo, trago meu stop para o 0 a 0, break-even e deixo. E vou esperar para ver o que acontece. A média está subindo, a média aqui também está verdinha, aqui ela ficou amarela porque lateralizou, mas eu vou esperar até o momento dele chegar e pegar no meu alvo. Meu primeiro alvo aqui, desse ponto de entrada, deu, vamos arredondar, 170%, e o segundo deu 470%. Então você pegou aqui 100 e pouco no primeiro, pega 100 e pouco no segundo, você já tem aí praticamente 350 pontos só nas suas duas primeiras parciais. Deu uma nova sugestão de compra aqui, ó. Nova sugestão de compra. Vamos ver aqui o que acontece. Tudo ok para entrar. Vamos ver se vai chegar lá. Posiciona ali. Organiza o meu stop. Beleza, pegou minha primeira parcial. Meu stop está aqui embaixo. Automaticamente eu já traria o meu stop break-even e sairia dessa operação aqui. Mas pegou aqui meu primeiro stop. Mais 150 pontos de gain. Surge uma nova opção de compra aqui, ó. Verdinho aqui, subindo. Verdinho já me mostra que ele está acima da média. Então eu vou posicionar aqui, ó. Entrada aqui. Stop aqui. Nesse caso aqui, meu stop aqui, eu vou ser stopado aqui nessa operação. Embora ele chegue lá. Então, o que você pode fazer também nesses casos aqui que estão acontecendo isso? O que você vai avaliar? Olha meu range operacional. Daqui a aqui. 70 pontos. Arredondando. 70 pontos. Meu range operacional é muito pequeno. Então, o que eu aconselho a vocês, se vocês forem entrar nesse tipo de operação, imaginando que agora o preço que está dando esse sinal aqui pode vir buscar esse nível aqui, ó. E esse aqui praticamente ele já atingiu essa região. Então qual é a próxima região que ele vai atingir se ele continuar nessa tendência de alta? É essa aqui em cima, certo? Alguém discorda disso aqui? Não. Leitura de vocês é a mesma, né? Olha, me deu uma sugestão de compra aqui. Tanto essa aqui quanto essa aqui, ó. Já tinha me dado. Beleza, eu tenho um range aqui, ó. Tenho esse aqui. Então agora o meu próximo alvo é cá em cima. Mas eu tenho esse range aqui. Então o que eu posso fazer? Eu tracei aqui. Se eu não quero correr risco nessa operação, eu vou ter que botar o meu stop aonde? Abaixo desse pavio aqui, ó. Sim. Abaixo desse pavio. Eu vou ter que alongar um pouco o meu stop para permanecer nessa operação. Porque se eu botar ele no padrão, eu vou ser estopado pela volatilidade do mercado. E é exatamente o que aconteceu aqui. Olha lá o tiquinho que pega e sobe. Vem aqui, dá uma beliscadinha e puf, e sobe. Então vocês precisam ter essa consciência. Quando o range operacional for pequeno, de repente, se você quer entrar nessa operação porque você consegue vislumbrar um alvo maior nela, que é aqui em cima, alongue o seu stop para o preço que originou o movimento. O preço que originou o movimento foi qual? Foi a reversão. Então põe o seu stop abaixo dele. Se você fez isso, você pegou aqui seu primeiro alvo e o seu segundo alvo. 158 pontos, 400 pontos. Beleza? Vamos lá. Venda. Não vou vender, tá verde. Tá no venda.
Segundo aqui, venda, tá vermelho, tá amarelinho. Beleza, tá amarelo aqui, Klaus. Pode dar uma sugestão de venda. Pode sim. Mas olha aqui, ó, o rangezinho aqui bem travado. Lembra do que eu falei lá no dólar, que tinha... No dólar não, aqui ó, que tinha um testinho de topo. Ó, teste de topo. Aqui ó, testezinho de fundo. Vamos esperar um outro sinal. Mesmo nível. Quando ele dá o outro sinal, ele já está virando para vermelho e a gente já tem um preço trabalhando aqui embaixo de uma forma mais clara, já vem mostrando que está trabalhando aqui embaixo. A gente projeta da mesma forma. Meu alvo, meu stop 23,6, primeiro alvo, segundo alvo, pega os dois. Se você traz o seu stop para o break-even aqui, não é pego. Pegou seu primeiro alvo, vamos ver aqui quanto que deu mais ou menos de... Vamos botar aqui 180 pontos. Segundo alvo, 470 pontos. Então dificilmente você vai pegar em menos de 150 pontos na sua primeira parcial. E para mim já é um bom resultado dentro do índice. O preço vira aqui amarelo. O preço ainda está abaixo aqui, não vou entrar, vou esperar uma posição melhor. Eu começo a ver que a média, a gente precisa criar um olho clínico aqui para entender a média, o funcionamento dela. Eu começo a ver que ela começa a fazer uma barriga aqui, ó, que pode estar querendo mostrar uma reversão de movimento. O preço começa a diminuir, não faz fundos maiores aqui no histograma. Então eu vou esperar. Na hora que ele me dá um outro sinal aqui, eu vou analisar se vale a pena eu entrar ou não dentro desse sinal, né? Eu não quero pegar esse aqui, que é logo no início, eu vou esperar uma confirmação. Eu já tenho duas confirmações aqui, mas também já estou muito próximo do meu range, então eu prefiro não fazer esse tipo de operação. Para cá também não faço mais nada, porque aí a média já começa a mostrar que está subindo, eu não vou vender. Tá? Então, as mudanças que ocorreram dentro da estratégia foi exatamente isso. E o que eu botei explicando dentro da estratégia? Os sinais, eles acontecem quando? Ele acontece quando eu estabeleci um desvio padrão do preço. Quando o preço foge esse desvio padrão e ele ganha uma força, ele dá o sinal. São as sugestões. Beleza. A coloração da média, né? O que acontece? Boa noite, Daniel. A coloração da média. O que acontece? A coloração da média ela é baseada em tendência, em leitura de tendência, né? Então, ela vai me mostrar uma tendência do mercado. Quando ela ficar amarela, é porque ela está lateralizando. E ela pode lateralizar. Mas indica também um estado de atenção se o sinal acontecer ali naquele momento. Se acontecer ali, você vai analisar o histograma. Nunca vai deixar de analisar o histograma, mas você vai ter mais cuidado em analisar o histograma. E o histograma é a chave de tudo, que vai nos mostrar se tem divergência do movimento do preço para o que está acontecendo no mercado, né? É como se assim, o histograma fosse por detrás dos bastidores, né? Fosse ali os bastidores, fosse atrás da cortina, né, do palco. Então o que está acontecendo lá atrás? Pô, o preço está caindo aqui, ó. Beleza, mas olha aqui como está subindo. Então várias coisas podem estar fazendo esse preço cair nesse momento aqui, né? Mas na verdade a intenção do mercado é levar o preço para cima. A gente trabalha com intenção de mercado. O que o mercado está querendo fazer? Levar o preço para cima? Pô, então eu vou vender? Se não me deu nenhuma sugestão de desvio padrão de venda, nenhuma força me mostrando que o preço pode cair nesse momento. Vocês estão conseguindo entender assim, qual é o raciocínio por trás de toda a estratégia? De tudo que a gente vem falando aí? Então, assim, eu particularmente, eu tenho acompanhado um outro grupo aí que tem um indicador que dá sugestão de compra e de venda. E eu mesmo, para índice, para dólar,
Assim, deu verde, compra, deu vermelho, vende. E eu venho acompanhando, eu venho vendo, assim, não tem leitura. É topo e fundo, beleza, dá os sinais e falo, cara, aí os caras, não tô falando mal não, gente, tá? Mas pra mim não funciona isso. Porque o que acontece? Os caras na hora que vão mostrar o resultado só mostram os sinais bons, os que deram certo. Só que ele deu, por exemplo, ele mostrou um sinal de compra aqui, ó, que deu certo, atingiu o alvo dele, mas ele não mostrou um sinal de venda que dentro da leitura dele também tinha sido validado. Mas por que ele não entrou na venda? E ele não explica. Então eu quero ensinar vocês a raciocinar o mercado. Porque vocês raciocinando o mercado, amanhã vocês operam qualquer coisa. Entendeu? Da maneira que for, independente de ter uma regra que vai ajudar ou não, vocês vão botar um indicador para entender se está tendo divergência ou não no mercado e tal, mas o importante é para isso. Por que eu não uso? Eu criei o meu indicador, eu não uso MACD, não uso nada. Porque para mim não funcionava do jeito que eu queria. Não estou dizendo que não funciona, funciona, mas não funcionava dentro da concepção que eu tinha de mercado. Eu não conseguia configurar um MACD para me mostrar uma divergência dentro da configuração que eu queria no mercado, porque por mais que eu tentasse, ele sempre ia mostrar aqui uma queda. E não era isso que eu queria. Eu queria entender quando houvesse uma divergência do mercado dentro da minha leitura de fluxo financeiro, de fluxo de movimento, tudo isso. Então, eu precisei estudar e criar o meu próprio indicador para fazer isso aqui. E eu tenho ele aqui que me mostra, olha, se o preço está caindo. E qual é a prova que eu tenho de que realmente existe uma divergência? Olha a forma como o preço cai. Olha como ele cai travado, brigado. Olha os momentos quando o preço sobe brigado, como o indicador ele já mostra uma lateralização nele mesmo. É diferente de quando a gente puxa às vezes o gráfico para trás e vê movimentos melhores, ó, preço fluindo, ó. É normal fazer os topos e fundos, mas não é aquilo tão brigado. Aqui, ó, quando a gente começa a já ter uma certa divergência, olha só, olha o preço como, olha a média como ela já vai mudando. Pô, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, ó, a média vem caindo, 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 caindo. Olha quando ela vai chegando aqui, como você consegue acompanhar essa mudança para depois ela voltar a cair. Né? Então, essa mudança, ainda que sutil aqui, se a gente for linkar os pontos aqui, ó. Vou botar de amarelo aqui. Olha, se a gente for linkar os pontos, a gente vê a média aqui está caindo de um jeito, aqui ela já começa a mudar a forma como que ela está caindo. E aonde eu consigo perceber mais rápido essa mudança? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Porque até esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui eu poderia entender que estava tudo normal. A média está caindo, fez aqui um topo mais baixo, um fundo mais baixo, mas eu já começo a perceber na minha média aqui nesse momento e no meu histograma que tem algo errado. Ó. Tem algo errado. Então, deu sugestão de compra. Eu vou entrar? Não, não vou. Não vou entrar em sugestão de compra aqui. Porque eu estou tendo divergências de preço. Eu vou esperar
o mercado normalizar. Aqui já foi no finalzinho do dia, mas a gente teve aí durante o dia aí um movimento bom para pegar, tanto de compra quanto de venda. Ó, teve umas comprinhas aqui que deu resultado, teve essa venda aqui, teve sugestões de venda aqui no meio. Então, assim, não precisa se apavorar para querer pegar movimento, pegar preço. Não, eu tenho que entrar, eu tenho que operar, eu tenho que operar, eu tenho que operar. Não. A gente, na verdade, está escolhendo os melhores movimentos. Aqueles movimentos que têm maior chance de chegar no nosso alvo. A gente está protegendo o nosso capital. Que não adianta você entrar, ser estopado, e daqui a pouco perder dinheiro e não ter como operar mais. Ou bagunçar a cabeça de vocês. Entendeu? Não adianta isso. Ah, mas não deu sugestão de compra aqui. Cara, não deu sugestão de compra porque o preço não fugiu, não bateu no desvio padrão dele. Não fugiu do desvio padrão. Ou ele já está trabalhando fora do desvio, o que acaba sendo às vezes um pouco perigoso, que a gente não sabe o momento de que ele pode voltar para dentro do padrão, ou não, mas aqui, ó, que a gente no início do dia já teve uma venda aqui, ó, que deu resultado. Aí depois deu uma sugestão de venda aqui que eu não vou entrar porque o preço está subindo. E teve uma sugestão de compra aqui que foi topo, ó. Foi topo. Ah, mas eu posso entrar? Pode, cara. Aqui, você teve uma linha, não deu sugestão nenhuma. Então você teve alinhamento aqui, ó. Entra aqui, mas entra pequeno. Entra com stop mais curto. Ou se você está achando que o gráfico não está legal, procura um gráfico que vai melhorar para você a leitura. Vamos voltar lá no dia 19. Porque tem dias que não tem jeito, que um gráfico está ruim. Vou achar aqui dia 19 aqui, peraí. No dia 19, ó, dia 19, mesmo dia 19, no 10R já me deu opções de compra. Me deu uma boa opção de compra aqui. Projeto aqui, ó. $314 pontos no primeiro alvo. Vamos ver aqui no segundo. Nessa venda que deu aqui no início. Vamos ver se pegou. Pegou aqui, ó. Meu alvo. Mais 138 pontos. Então com 300 já são quase 500 pontos. Você vai operar graficamente isso aqui, ó. Preço subindo, ó. Divergência. Quando acaba a divergência? Acaba aqui, ó. A divergência acaba aqui, ó. Quando sinaliza aqui, ó. A gente começa a ver a média voltando, ó. E até aqui a gente tem divergência. Tem o preço, a média subindo, dando sinais de venda. E aqui, ó, o histograma caindo. Dias ruins não é para operar mercado. Não é para operar. Então, mas quer operar, quer esperar, quer... Tenham sempre dois gráficos para você operar. Por exemplo, 10Rs e 15R. Pô, botou no 15, não está legal? Olha no 10Rs. Pô, no 10R está legal, fica no 10R. Pronto, acabou. Tenha sempre, não fica pulando de gráfico em gráfico. 10Rs, 8R, 7R, 6R, 5R, 15R, 13R. Não, tenha dois. Tem o seu gráfico padrão e tem um gráfico... meu gráfico padrão é o 10Rs. Beleza, é o 10Rs. E quando eu achar que ele está dando muito sinal, está muito confuso para eu entender, eu vou para um gráfico maior, que é o 15R. E no dólar, eu tenho o 4R. Quando eu acho que ele está meio confuso e tal, eu vou para o 5R. Acabou. Simples assim. Tá? Então, a gente vai... Lembra assim, o objetivo do trade é sempre preservar capital. O mercado, na verdade, dentro daquilo tudo que vocês já aprenderam,
O mercado financeiro foi feito para tomar o nosso dinheiro. Então, nosso primeiro foco, o nosso primeiro objetivo tem que ser preservar o nosso capital, para depois a gente pensar em extrair alguma coisa do mercado. E a gente vai extrair o mercado pegando ele de surpresa, entendendo os movimentos e sabendo preparar nossas operações. A gente precisa ser estrategista dentro do mercado. Saber quando tudo está alinhado, tudo está bonitinho, para a gente poder entrar, pegar o nosso e sair correndo. Beleza? No índice aqui, vocês têm alguma coisa? Querem comentar alguma coisa dentro do... Não, aí tá jóia, Klaus. Agora amanhã eu vou fazer as simulações já. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco esse histograma. O Daniel que entrou depois, o PR, eu mudei o histograma, o Daniel, aqui de baixo. Eu não estou usando mais o adição, tá? Porque eu consegui botar ele aqui embaixo. Certo. Eu consegui botar... Aqui não vai aparecer não, deixa eu ver se tem algum lugar que apareça. Eu percebi que tem uma coloração que entra na frente do movimento com maior velocidade. Eu percebi isso aí. Porque dependendo do gráfico que vocês usarem, não vai dar aqui, ó, mas tá vendo? Eu botei aqui, ó, roxinho aqui, azul, ó, para sugestão de entrada, porque eu acabei achando que no gráfico estava poluindo. E eu queria o gráfico em si mais feio, né? Fica meio feio. Eu queria o gráfico mais limpo. Então eu joguei aqui Ficou dentro. melhor. E aí o que eu fiz? Eu criei dois histogramas aqui de força, um para dólar e um para índice, porque as forças são diferentes, né? Quando eu estava jogando esse histograma aqui de força do dólar no índice, estava ficando muito bagunçado. E eu configurei eles o seguinte: dólar é 4,5R, tá? Depois disso ele já pode bagunçar um pouco, então é 4,5R e índice 15R. Mas claro, se você diminuir, por exemplo, no índice, você pode não ter tantas sugestões de reentradas dentro do índice. E se você, no 15R, você tem. Você acaba tendo as sugestões normais. Se você for, de repente, com um gráfico maior, ele já fica bem mais... Ó, todo lugar vai dar. Então isso aqui não tem jeito, não tem como organizar para não funcionar. Ó, 12R ficou legal, ó. 15 e 12Rs no índice. 15 e 12R, no 10R não está nem dando sinal de reentrada. 15 e 12Rs no índice é um bom gráfico aí, ó, para vocês usarem. Joia. Tá? Vocês conseguem ter sinais aí, tem que avaliar onde ele está aparecendo no gráfico para ver se vale a pena, porque tudo é sugestão de sinal. Não é para a gente ficar igual doido entrando em qualquer um. A gente tem que avaliar, porque afinal de contas o dinheiro não é feito para entregar no mercado. Então é tudo aí. Mas eu acho que a leitura em si, assim, o meu foco é dólar. Então eu tentei adaptar, criar uma forma para quem quer operar índice também, né? Mas então assim, eu não tenho nem para falar para vocês. Eu entendo como o dólar se movimenta, os movimentos que ele faz, quando ele faz um topo duplo, quando ele faz um fundo duplo, quando ele pode segurar, quando ele pode reverter. Então você com o tempo vai entendendo esses movimentos. A característica do índice eu não entendo tanto, porque eu não trabalho com índice. Então eu peguei assim, um conceito dentro do índice, né, de mercado que funciona, o conceito, e fui jogando para dar os sinais. Fica bom no índice? Fica, funciona, mas tem que ler o mercado. Não adianta a gente querer entrar. Por exemplo, aqui ele deu uma sugestão de entrada aqui, ó, no índice. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Ó, eu tô a 200 pontos do topo. Mas imagine que o preço, de repente, nunca chega
Pode ser que ele não chegue no topo na primeira vez. Então vale a pena eu entrar numa reentrada dessa? Aí a gente tem que avaliar aqui, ó. Beleza, eu vou entrar. Ó, ele bate justamente no nosso sinalzinho ali, ó. Então são tipos de operação que você não vai ficar procurando alvos maiores. Você não vai. Já o segundo aqui, ó. E bate ali, ó, nosso primeiro e segundo alvo. Primeiro e segundo, justamente na congestão. Lembra o seguinte, o meu objetivo dentro do mercado, e eu acho que também de quem acaba me seguindo, acaba fazendo aula comigo, não é ficar o dia inteiro posicionado. Não é fazer, eu vou fazer uma operação que eu vou pegar 1000 pontos. Eu vou fazer 500 operações para pegar 500 pontos. O objetivo é fazer. O meu objetivo foi encontrar um meio termo, onde eu consigo realizar o meu financeiro e ter o meu resultado de forma satisfatória, correndo menos risco, fazendo poucas operações e entrando e saindo rápido. É essa maneira. Então, uma operação dessa aqui, 235 pontos. Se você for de 200 pontos, 100 pontos, 300, a operação dá um pouco mais, outros pouco mais. Você lá com 3, 4 operações no dia, você fez quase 1000 pontos. Mais de 500 pontos você fez. Então é tudo uma questão de gerenciamento. Então é a forma que eu uso para... Relate aqui qual é a graça. Rapaz, eu não ofereci os bichos, quer que eu a forma que eu uso para operar. Beleza? Então eu acredito que seja o objetivo de vocês também de operar. Até por isso eu tive que reformular tudo, questão de mentoria, questão de aula, questão de grupo, porque eu estava ficando muito sobrecarregado. Porque a aula individual, um pode no horário, aí um horário para um, horário para outro. Eu estava chegando a perder a voz, que tinha dia que eu dava 4, 5 aulas de 2 horas cada uma. E já estava ficando, aí chegava à noite, ainda tinha que estudar, estava ficando muito desgastante para mim. Então a maneira que eu encontrei de fazer isso tudo, e também de filtrar quem quer realmente aprender, quem não quer, quem está interessado, foi isso. Eu fiz aulas, né, através de curso, mas são cursos online. Então são 3 aulas que vai ter durante o curso, em turmas pequenas. Eu consegui reduzir um pouco o valor que era da mentoria, exatamente por não ter aquele acompanhamento da forma que eu vinha fazendo, individual, com cada um, de chamar cada um, quando cada um procurasse, e fazer isso tudo, para poder também ter o meu tempo para me dedicar a outras coisas aqui. Porque eu tava ficando 20 horas, 21 horas na frente do computador. Isso é coisa para maluco. Não dá. A qualidade de vida que eu queria eu não estava conseguindo ter em razão disso. E tinha muita gente que vinha questionar algumas coisas que não tinha nem porquê. Não faz aula, não faz curso, não faz mentoria, não faz nada e fica me questionando a respeito da estratégia, entendeu? Então, são desgastes desnecessários. Aí você acaba tendo que explicar pro cara o porquê daquilo, sem o cara sem entender a dinâmica realmente que eu ensino. Mas, então o objetivo dessas mudanças todas foram essas aí. Quem está na mentoria continua tendo as aulas, eu vou fazendo dessa maneira, vou intercalando, vou sempre explicando. Eu quero que todo mundo cresça no mercado e que consiga ter a consistência dentro do mercado, que amanhã vocês consigam ensinar outras pessoas dentro do mercado. Eu quero que isso se multiplique, não quero que pare só em vocês, né? Porque eu acho que quando você vai multiplicando, melhora para todo mundo, melhora para quem aprende, melhora para quem ensina. Então é um círculo.
Mas é isso, gente. Então, eu vou passar para vocês aí. Não dispenso de olhar viés de mercado, não dispenso. A planilha sempre me ajuda muito, porque o que eu olho na planilha, gente? Uma coisa, eu não tenho como, eu já até procurei alguns indicadores aqui que pudesse quantificar a velocidade da agressão. Mas existe até um que faz isso, que promete fazer isso, mas eu também não sei qual é a fórmula por trás dele, porque é fechado. Então eu tenho que botar na tela e verificar com o mercado andando se realmente de fato acontece o que ele promete. Tem um indicador aí correndo aí que ele mostraria, na verdade, a velocidade da agressão, né? Mas eu não sei. Então, aonde eu olho isso? Eu olho na minha planilha. Eu prefiro olhar a planilha. E quando eu ponho a planilha, vou abrir aqui para vocês aqui, ó. Deixa ela abrir aqui. Quando eu olho a planilha aqui, o saldo de agressão, né, como eles estão se comportando, e eu começo a ver que esses valores começam a mudar muito rápido, porque de tanta gente olhar, a gente já consegue perceber uma velocidade normal de mudança. Sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, aí uma hora sobe mais um pouco. Quando esses valores começam a se modificar muito rápido, e aqui dentro da variação percentual eu consigo perceber isso, e eu vejo isso através desses indicadores que vão variando muito mais rápido, eu começo a perceber, gente, está entrando um fluxo de agressão muito grande. Então, se eu estou comprado e está indo para venda, está mudando, entrando num fluxo de agressão muito grande o vendedor, então de repente está na hora de eu sair da minha operação, eu estopar. Seja no gain, seja no loss. Mas está na hora. Então, isso aqui é indispensável. Ela sempre fica aberta aqui do lado e eu analisando o mercado aqui. Eu vou fazer uma mudança para quem quer operar índice. Eu vou fazer uma mudança também nessa planilha aqui. Eu vou procurar botar a mesma coisa. Vai ter aqui a parte do viés, que vai dar qual é o viés do mercado, para onde ele vai, para onde ele não vai, a sugestão aí do viés. Então, para facilitar também para quem opera índice, tá? Então, eu vou ver se eu faço isso nesse feriado aí ainda. Já compartilho com vocês uma versão atualizada disso aqui. Bom, mas isso, gente. Tem que estudar, tem que entender o mercado. Então, a linha amarela é uma lateralização, é quando há uma lateralização, tá? É como se fosse uma brecha entre as duas tendências. Imagine assim, tem um vácuo, tem um espaço livre entre as duas tendências. Ela não confirmou ainda as tendências, então ele lateraliza aqui. Tá? Então, sempre quando eu der uma sugestão de compra ou de venda, analisa a posição da média, a cor da média, analisem a direção da média, tá? Pode entrar em sugestão de venda quando ela está amarela? Pode, mas analisando sempre a direção maior que ela está indo, analisando o histograma aqui embaixo da divergência, né? A média como que está o histograma? Está subindo também? Está caindo? Pô, está meio lateral, está fazendo topos e fundos mais ou menos na mesma altura, no mesmo nível de preço, né? Ali, então vamos procurar tomar cuidado com isso e bater o olho nisso aí, e vocês vão pegar isso rápido, vão conseguir identificar rápido. Vocês vão ver que logo vocês vão ter sucesso aí. Eu não vou entrar, por exemplo, na sugestão de venda aqui, ó. Não vou entrar, né? Aqui, durante o que eu consigo observar nesse movimento aqui? Começa aqui, beleza, aqui ele veio subindo, subiu, passou o ponto zero, veio para cá. Depois, o que eu começo a observar? Que houve aqui uma lateralização, o preço está segurando aqui, nessa região.
Então os topos não estão mais altos, então de repente eu vou entrar nessa sugestão de compra, beleza, vou, tá me autorizando. Mas o que eu vou fazer, cara? Eu tenho esse topo aqui, ó, 127 pontos. Então eu não posso esperar alvos maiores. Eu vou fazer aqui minha projeção, que no caso aqui é a retração. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, vou fazer parciais? Não, vou liquidar minha mão toda aqui, ó. Vou liquidar minha mão toda. Não vou botar um segundo alvo, porque eu sei que de repente nesse movimento a probabilidade dele chegar lá não existe. É bem pequeno. Então, saber avaliar isso também é importante para vocês terem um resultado legal aí no trade. Beleza? Joia. Dúvidas? Perguntas? Tá ficando muito boa essa estratégia. Eu tenho uma dúvida, se eu puder perguntar, eu tenho uma dúvida sim. Pode perguntar. É o seguinte, a gente tem conversado até nas últimas atualizações a questão de usar o gráfico do mini e do cheio, né, em relação às oportunidades de sinais que aparecem. Nessa atualização que você fez, nessa conformação atual, você acha que vale mais a pena olhar para o gráfico cheio ou do mini? Ai, desculpa, gente. Olha só, eu ainda continuo achando melhor olhar o gráfico do cheio. Tá? Deixa eu botar o mini aqui só pra gente ver aqui como prefiro. Eu queria abrir um outro gráfico, vou botar aqui WDO, eu acho que vai mudar tudo, mas eu prefiro ainda continuar operando pelo cheio, tá? Porque olha só, no mini ele já me deu uma sugestão de venda aqui, ó, que não tinha lá no cheio. Aqui pra cá ficou a mesma coisa. Eu acho que não. Vou até ver se tinha lá ou não. Então, ó, já não tinha aqui, tá vendo? Ele tinha uma no início, ó. E essa aqui no início me deu gain. Ele mostra duas sugestões aqui, ó. Uma que eu seria estopado e uma outra que tudo bem que daria gain, que essa aqui também teve gain. Mas eu tenho achado o gráfico do dólar cheio mais limpo, com menos variações, e isso acaba ocasionando, assim, como se ele tivesse mais justo. Então isso acaba me dando resultados, sinais mais concretos também, tá? Então eu continuo ainda operando no gráfico cheio. Para o caso do índice, eu sinceramente não avaliei índice J20. Eu não avaliei o gráfico cheio do índice, mas acredito que seja a mesma coisa aqui, ó. Eu acredito que seja a mesma coisa, mais limpo para mim do que o gráfico do mini índice, tá? Então a minha sugestão é continue operando gráficos, utilizando o gráfico cheio e fazendo a cross order no mínimo. Agora, se você não tem, dependendo da plataforma, não faz cross order, né, a sugestão é abra um gráfico no dólar cheio, abra um gráfico no dólar cheio, né? Põe as sugestões põe um histograma, aí põe a coloração dos blocos como histograma, e aí você vai ver quando acontecer a sugestão lá no dólar cheio de entrada, você vai estar vendo no índice, no mini dólar. Então você vai, na verdade, criar um histograma de sinais no dólar cheio. Aí você vai excluir depois o preço, vai permanecer só o histograma. E você vai estar com sua tela normal do índice. Vai estar com uma janelinha aqui do lado com o histograma do dólar cheio.
Ao mesmo tempo o gráfico tudo, mostrando só os sinais. Então é a sugestão, mas é sempre ainda operar dólar cheio, fazendo a cross ordem. Para quem for operar o índice, mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Para garantir resultados melhores aí. Mais perguntas? Vou mandar para vocês, assim que terminar a live aqui, lá no canal, esses dois indicadores. O força 1 é índice, força D é dólar, tá? Então força D é dólar, força I índice. O restante é a mesma coisa, porque na verdade não mede força de movimento, mostra o cálculo aqui em relação a preço, então é leitura de preço. Então na hora que você joga para o dólar, ele faz a leitura do preço do dólar, na hora que você faz a leitura do preço do índice, faz a leitura, beleza. Mas aqui, como se trata de força de movimento, tinha diferença de um para outro. Então eu criei o força I, que é índice, força D, que é dólar. Vocês vão botar aí, diferenciar esses dois aí somente para fazer. E o histograma adição vocês não precisam utilizar mais, porque a adição já tá aqui dentro do histograma força. Como eu disse, o histograma força mostra, é um teste que a gente está fazendo, tá, gente? Eu não tive tempo de testar. O Rodolfo pediu, o Vinícius também pediu para tentar fazer alguma coisa que identificasse uma força de movimento aí. Então eu criei esse aí, então a gente ainda tem que testar com o mercado aberto, para ver como que ele se comporta. Mas ele vai, a princípio, ele está medindo aquele momento, né, mostrando ali nos boxes que tem mais força de movimento. A força também foge do padrão normal dos preços. Então a gente tem que ver se na verdade na prática isso vai resultar em uma maior dinâmica do preço, né? Uma aceleração maior do preço aí, beleza? Então vou estar mandando para vocês aí assim que terminar a live. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida com relação ao posicionamento de média? A leitura do histograma, da divergência? Então, amanhã eu vou dar uma olhada geral em tudo que você passou. Aí vai vir algumas dúvidas aí. Mas achei que ficou muito bacana, viu, Klaus?